No vídeo anterior, nós vimos as formas de provimento de cargos públicos de acordo com a Lei 3326 de 1991, além dos requisitos para investidura em cargos públicos. Nós vimos que os requisitos para investidura em cargos públicos são ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental e também atender às condições previstas por lei para a investidura no cargo. Nós vimos também que as formas de provimento de cargos públicos são a nomeação, a readaptação, a recondução, a reversão, a reintegração, o aproveitamento e, por fim, a promoção. São 7 as formas de provimento de cargos públicos. Mas, senhores, nós devemos entender que a entrada do cidadão no serviço público, ela se dá em diferentes etapas. Vou lhes fazer uma pergunta. Aquele cidadão aprovado num concurso público, ele já se considera servidor? Ele já é titular de direitos e obrigações perante a administração pública? A resposta é não. Eu vou aprofundar um pouquinho a pergunta. Aquele cidadão aprovado num concurso público e devidamente nomeado, ele já se considera um servidor público titular de direitos e obrigações inerentes ao cargo? A resposta também é não. Por quê? Porque a investidura em cargo público, como consta lá no artigo 12, se dá com a posse. Vamos dar uma analisada agora? De acordo com o artigo 12 da Lei 10.098, melhor dizendo, da Lei 3326 de 1991, a investidura em cargo público, ela se dá com a posse. O que é a posse? A posse é o ato em que o servidor público assume um termo em que se compromete com todos os direitos e obrigações inerentes ao cargo público. Já lhes falei, o cargo público é criado por lei. Quando o servidor for tomar a posse, ele vai receber um formulário, um termo, contendo todas as obrigações previstas em lei para aquele cargo. Ele vai assinar, isso será a posse, isso será a assinatura do termo de posse. A investidura em cargo público, ela se dá, portanto, com a posse. É a partir daí que ele pode se dizer servidor público, titular de direitos e obrigações. Mas ele começa a trabalhar imediatamente após a posse? Não. Vamos dar uma olhada neste quadro. Senhores, como nós veremos daqui a pouquinho, nós temos 3 etapas para a entrada do cidadão no serviço público. Nós teremos a nomeação, depois da nomeação nós temos a posse e depois da posse nós temos o exercício. A nomeação, conforme nós já vimos, inclusive, lá no artigo 16 da Lei 3326 de 91, a nomeação nada mais é do que um chamamento, nada mais é do que uma convocação. É quando a administração pública diz: ei, cidadão, vem tomar posse, vem trabalhar conosco. Isso é a nomeação. Esse servidor, ou melhor dizendo, este cidadão nomeado, ele terá um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, para tomar posse. Para que servem esses 15 dias mais 15 dias? Para ele preparar sua documentação, para ele fazer os exames médicos, caso ele esteja viajando para poder voltar a tempo, ou seja, para ele se organizar. Tá bem, tomou posse. Ele não começa a trabalhar imediatamente. A administração pública tem que lhe lotar, inclusive, tem que colocar ele numa repartição. Ele terá 15 dias para efetivamente começar o trabalho, para efetivamente entrar em exercício. É justamente o que nós vamos ver agora. Conforme disposto no artigo 17, o artigo 17 que vem depois do 16, obviamente, o artigo 16 falava justamente sobre a nomeação. Agora o artigo 17 fala sobre a posse e vai dizer o seguinte:
Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo compromissando, ou seja, pelo cidadão que está tomando posse. Isso é a posse. É, portanto, a assinatura de um termo de posse em que o cidadão se compromete com os direitos, deveres e obrigações inerentes ao cargo público que está sendo ocupado. Olhem o que diz o parágrafo 1º. A posse pode dar-se no prazo de 15 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação. Então, foi nomeado, terá 15 dias, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Portanto, a posse ela se dará no prazo de 15 dias a partir da nomeação, prorrogados por mais 15 dias, ok? Muito bem. Parágrafo 3º, parágrafo 2º deixo para uma leitura individualizada de cada um de vocês. O parágrafo 3º diz que, no ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Ele vai colocar se já exerce outro cargo, se já desempenha outra função pública, se já ocupa outro emprego público e assim sucessivamente. E, nos casos em que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, para que a administração pública possa acompanhar a sua evolução patrimonial. Artigo 18, olha só, a posse em cargo público dependerá de quê? De prévia inspeção médica oficial, justamente para garantir a sua aptidão física, a sua aptidão mental, tá bem? Isso é o que diz o artigo 18, portanto. Parágrafo único vai corroborar o que diz o caput do artigo 18, dizendo que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Até aqui, novidade nenhuma. Nós já vimos lá no artigo 9º que a aptidão física e mental é um dos requisitos para investidura em cargo público, portanto, nada de tão novo assim. Tá bem. O artigo 19 vai falar sobre o exercício efetivo desempenho das atividades. E diz aqui, exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, ou seja, quando ele efetivamente começa a trabalhar. E é a partir de quando ele efetivamente começa a receber. Professor, mas são muito vagabundos mesmo. Os caras tomam posse e tem 15 dias para começar a trabalhar? Sim, mas enquanto ele não trabalha, ele não recebe. E aquele tempo que ele ficou sem trabalhar não conta também como tempo de serviço, nem para fins de aposentadoria, nem nada. Aposentadoria é tanto tempo, dependendo do caso, de efetivo exercício, ou seja, a partir do momento em que começar a trabalhar. E vejam só o que diz o parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício contados da data da posse. Contados da data da posse. Vamos voltar ao nosso quadro. Então, senhores, como nós mencionamos, nós temos 3 etapas diferentes. Nós temos a nomeação, nós temos a posse e nós temos o exercício. Da nomeação para a posse, nós temos 15 dias, os quais são prorrogáveis por mais 15 dias. E da posse para o exercício, nós temos 15 dias. Depois de tomar posse, o servidor tem 15 dias para começar a trabalhar. Ponto. É isso. Vamos voltar à Lei 3326. O parágrafo 2º vai dizer que será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. Ou seja, se por um acaso ele não tomar a posse no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, o ato de nomeação vai ser tornado sem efeito. É como se ele nunca tivesse existido. É como se nunca tivesse sido nomeado. E, se ele tomar posse e não começar a trabalhar, mesma coisa. O ato de nomeação lá atrás, ele vai ser desconsiderado, ele vai ser tornado sem efeito. Tá bem? Olha só, artigo 20. O artigo 20, o parágrafo 3º do artigo 19 fica para uma leitura individual de cada um dos senhores. Vamos pular para o artigo 20. Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, 15 dias. Parágrafo 1º do artigo 19,
15 dias, será contado a partir da publicação do ato. Senhores, reintegração é a reinvestidura do servidor em virtude da anulação do ato de demissão. O que eu quero dizer? Determinada demissão, ou melhor, a reintegração do servidor, ele tem 15 dias para começar a trabalhar. Está aqui. Ademais, reversão. O servidor estava aposentado lá por invalidez. Tem determinada a sua reversão, que é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez em função de constatação da insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria. O que acontece? Ele terá 15 dias para voltar ao trabalho. Aproveitamento. O servidor estava em disponibilidade, foi aproveitado em outro cargo. Nós temos 15 dias para ele voltar ao trabalho. Caso contrário, será cassada a sua aposentadoria, será cassada a sua disponibilidade, ou então ele perderá o direito à reintegração. É isso que diz o artigo 20. Tá bem? Muito bem, a promoção, readaptação e a recondução não interrompem o exercício e o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Ponto, é isso que nós temos com relação às 3 etapas para a investidura do cidadão em cargo público. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os concursos públicos que também estão descritos aqui na Lei 3326 de 1991. Conforme nós já vimos anteriormente, os cargos públicos se dividem em 2 tipos. Nós temos os cargos em comissão e nós temos os cargos de provimento efetivo. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Os cargos efetivos, eles são de provimento por concurso público. A regra geral é o cargo efetivo. A regra geral é o provimento por meio de concurso público. A seção 2 começa aqui falando do concurso público. Vamos lá. E diz aqui que as normas gerais para a realização de concursos serão estabelecidas em regulamento, será um decreto estabelecido pelo município de Santa Maria, pelo prefeito municipal, enquanto chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecendo as regras dos concursos públicos do município de Santa Maria. Tá bem, tá bem. Alguns detalhezinhos que eu vou chamar a atenção para não me alongar muito aqui nesse ponto que não costuma ser tão solicitado em provas. Olha só, pessoas portadoras de deficiência física. É assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras e para as quais serão destinados 5% das vagas. Então nós temos uma cota aqui estabelecida. Pergunta de prova. Nós temos cotas para mulheres aqui? Não. Nós temos cotas para negros? Não. Nós temos cotas para gays, LGBTs? Não. Nós temos cotas para portadores de deficiência física. E qual é essa cota? 5%, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º da Lei 3326 de 1991. Artigo 14. Os limites de idade para inscrição no concurso público serão fixados em lei. Serão fixados em lei. Limites de idade. Ora, senhores, o que cria um cargo público mesmo? Lei. A lei que diz, fica criado o cargo de fiscal de trânsito, por exemplo. Por exemplo, fiscal de trânsito. A lei pode estabelecer um limite de idade. Pode estabelecer um limite de idade? Pode. Dependendo da natureza do cargo. Se for um cargo que exija movimentação, que exija força física, pode exigir? Pode. Pode exigir sim. Artigo 15, vou pular para o artigo 15. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual prazo. O prazo de validade do concurso, 2 anos, no máximo. Pode ter concurso com menos validade? Pode sim. Mas no máximo 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo na carreira. Se nós tivermos 2 concursos válidos ao mesmo tempo, com candidatos aprovados, primeiro chama os aprovados no primeiro concurso. Primeiro chama os candidatos aprovados no primeiro concurso. Por mais que aqueles lá tenham ido muito piores que os do novo concurso, por mais. Chama-se sempre os primeiros
e depois chama-se os segundos. É o que diz o artigo 15, parágrafo único da Lei Municipal 3326 de 1991. Falando, então, sobre concurso público, sobre nomeação, sobre posse e sobre estabilidade e sobre exercício, vamos falar agora sobre a estabilidade. A estabilidade inerente ao serviço público, previsto no artigo 23 e seguintes, que diz: são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Vamos parar por aqui. Senhores, aqui ó, tô colocando aqui uma legenda para dizer que não é 2 anos. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que a estabilidade se dá após 3 anos de efetivo exercício. Eu vou contar uma historinha rapidinha. Vocês devem saber que a Lei 3326 ela é de 1991. Ela é de 1991. Pois bem, nessa época, a Constituição Federal estabelecia o prazo de estabilidade de 2 anos. Portanto, o artigo 23 estava de acordo, estava ok com a Constituição Federal da época, artigo 41. Mas, em 1998, a Constituição Federal ela foi alterada e o período para a estabilidade foi ampliado para 3 anos. Antes era 2, passou para 3. Só que a lei não mudou. A lei permaneceu do jeito que está. Porém, na prática, são 3 anos. Professor, e se cair no concurso público, como é que fica? Senhores, dificilmente isso vai cair no concurso público justamente por causa dessa balbúrdia, dessa celeuma, dessa confusão entre lei e Constituição Federal. Mas, se perguntar na prova qual é o período de estabilidade, vá de acordo com o contexto da questão. Se a questão perguntar de acordo com os termos da Lei 3326, vai de acordo com os termos da Lei 3326, 2 anos. É isso. Vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. Tá bem? Então, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício. Repito, na prática são 3 anos, mas a gente fica com a leitura do dispositivo aqui. Os servidores nomeados em virtude de concurso público. E isso nos leva à conclusão que só terá direito à estabilidade o servidor público efetivo. Por quê? Porque é o efetivo que é nomeado em virtude de concurso público. O comissionado, o ocupante de cargo em comissão, ele jamais adquirirá a estabilidade. Tá bem? Vamos lá. O artigo 24 estabelece 2 hipóteses em que o servidor público poderá perder o cargo público. O servidor estável. Vejam bem, o servidor estável não significa servidor vitalício. Ele não vai ficar lá até o final da vida. Ele não vai ficar lá para sempre. O artigo 24 deixa muito claro a possibilidade de perda de cargo público por servidor estável. Diz aqui, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado quando ele for condenado por um crime contra a administração pública, por exemplo. Ou quando ele for condenado por improbidade administrativa, portanto, sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar, nós veremos adiante lá, demissão. A demissão de servidor público é uma punição decorrente de irregularidade cometida no serviço público, em que lhe seja assegurada ampla defesa e a disponibilidade remunerada até decisão definitiva. Tá bem? Então, pergunta de prova. Quais são as 2 hipóteses em que o servidor público estável pode perder o cargo? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, determinando a demissão, ou processo administrativo disciplinar, em que também se determine a sua demissão. Artigo 25. Ao entrar em exercício, olha só, ao entrar em exercício, esse prazo aqui não começa a correr a partir da posse, começa a correr a partir do momento em que ele entrar em exercício.
O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, só o efetivo, o comissionado não. Por quê? Porque o comissionado não adquire estabilidade, caramba. Quem é que adquire estabilidade? O efetivo. Portanto, só o efetivo se submete a estágio probatório. Pois bem, ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Na verdade, não será 24 meses, serão 36 meses, mas eu não vou mais tocar nesse mérito aqui. Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Esses fatores aqui caem em prova de concurso? Caem. Portanto, tem que decorar? Tem. Assiduidade. O cara vai trabalhar assiduamente? Ele vai todos os dias? Ele não é faltoso? Disciplina. Ele obedece às ordens dos superiores? Ele cumpre com as rotinas de trabalho? Ele obedece às normas regulamentares do serviço? Ele segue o regimento interno da repartição? Eficiência, ele realmente produz? Ele atende o público? Ele elabora materiais? Ele efetivamente trabalha? Produtividade se confunde um pouquinho com a eficiência? Ele produz de fato? Ele desempenha boas atribuições? E responsabilidade, ele é responsável pelos resultados? Ele é responsável com os objetivos? Ele é responsável com o bom funcionamento da máquina pública? Tudo isso será levado em consideração no estágio probatório dos servidores públicos do município de Santa Maria. Isso, portanto, com relação à estabilidade.